Tinga, plano piloto. E aí outro no braço. Esse tá bastante danificado, hein, Daniel? Olha a roda dele. Esse aí parece que bateu mais para trás, né? Então ele com certeza veio com velocidade um pouco maior que os outros que já estavam parando. E aí, deixa eu contar aqui, 4, 8, 12, 15, 13 pessoas aí para tirar o veículo. Mas para tirar no braço assim é difícil. Você empurra o carro, o carro funcionando normal, você empurrando já é pesado, né? Imagina carregar um veículo desse aí. Não, eles têm literalmente que levantar o veículo. Agora a roda de trás a gente vê que tá rodando, da frente também, mas ela tá empenada, né? Então fica bem mais complicado. Tem que passar por isso aí? Consegue carregar o carro assim, Vanessa? Nossa, não, viu, Daniel? Nem eu, Vanessa e todo mundo do estúdio junto, a gente não dá conta, né? Ainda mais esse, parece estar ainda mais pesado do que os outros, né? É um carro maior, né? Uhum. Fica bem complicada a situação. Então jogando o carro para o acostamento para terra aí, né? O veículo para terra. Um outro motorista ali que estava com o carro parado lá de fora, provavelmente para prestar auxílio aí para quem estragou o carro, né? Lembrando, Daniel, que enquanto os militares, o pessoal do DR fazem essa operação de retirada dos veículos da pista, tá tudo interditado, viu? Aquela Kombi que a gente viu parada ali agora há pouco soltando fumaça, tudo parado na EPTG. Quem chega ao plano piloto. E acho que agora tá começando a chover de novo. Tô vendo asfalto molhado por aí. Agora sim liberaram. Tem carro parado ainda aí, Sidney, atrás de você? Liberaram aí as duas faixas de novo, tem duas faixas interditadas ainda. As viaturas do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estão na pista ainda. O Sidney vai mostrar pra gente se tem carro parado aí ainda nesse ponto. Já existe a lentidão por conta do acidente, ainda tem pessoas também, né, por conta da curiosidade, acabam parando também, o que fica ainda mais complicado, né? O trânsito fica ainda mais lento, Daniel. Estão tirando outro veículo, exatamente. E agora nosso helicóptero vai chegando ao local também. Dá uma olhada de cima aí como é que tá o congestionamento. Todo mundo parado, né? Ali ao fundo tá o octogonal, você vê a EP na parte de baixo aí, olha. Já com o trânsito começando a ficar complicado também para quem vai acessar o setor policial sul. E à esquerda do vídeo você vê aí, a Lívia falou da chuva, realmente chove nesse momento na área aí. A pista da IPTG já completamente parada. E para quem vai acessar a EPA também pela Tesourinha também tá com um trânsito complicado por aí, olha. O Corpo de Bombeiros, o DR vai saindo da pista nesse momento. E agora o último carro foi tirado da pista e o Corpo de Bombeiros vai retirar também a sua viatura de resgate. Então a pista vai ser liberada. Daqui a pouco eu volto com outras informações de como é que vai ficar a situação por aí. Ok, Daniel, obrigado pelas suas informações. 7h23. Um casamento coletivo num lugar bem diferente. E olha, Vanessa, diferente e especial. O Museu da República, aqui na Esplanada dos Ministérios. Os casais foram acompanhados desde o comecinho do dia até o sim, lá no altar. As noivas chegaram ansiosas e impecáveis para o grande dia, o dia do sim no altar. Elas participaram de um casamento coletivo no Museu da República, que fica na Esplanada dos Ministérios. Uma fila enorme foi formada e aos poucos os casais foram lotando o auditório. O evento faz parte do projeto Alma Gêmea, promovido pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal. Bonita iniciativa. E olha, todos os noivos vão receber em casa um CD com as imagens mais marcantes desse casamento. No próximo bloco, a cada hora, 4 motoristas são flagrados usando o celular enquanto dirigem no DF. E mais, frentista profissão perigo. Em um posto da Candangolândia, os funcionários já não sabem mais o que fazer. Nos últimos 20 dias foram 5 assaltos. Muito perigoso. Alguém tem que tomar providência. Estamos aqui, né? Trabalhando qualquer hora pode acontecer uma fatalidade, né? Eu te conto essa e outras histórias daqui a pouquinho, em 1 minutinho. Até já. Encarar a verdade é uma questão de tempo. Episódio inédito. Nesta segunda, 11h15 da noite. Green. DF no ar. Oferecimento. Agricampo, da cidade ao campo, a mais completa, CIA 45C.
A ciclovia é tudo para mim. Agora eu sei que eu vou voltar segura e não vou ser atropelada. As obras do Acelera DF vão trazer mais desenvolvimento para o futuro nas cidades. Em Ceilândia, o GDF chegou junto. E na geração de empregos também. Com as 184 obras do Acelera DF não vai faltar trabalho, principalmente na construção civil. Serão construídas novas avenidas, viadutos, creches e muitas outras obras. Por todo o Distrito Federal, o GDF chega junto. Para fazer a sua vida melhor. Governo do Distrito Federal. Páscoa de ofertas Super Maia. A melhor Páscoa da cidade é aqui. Nesta segunda, bacalhau site 15,98. Ovos de Páscoa Sua de Valsa ou Grãos Sucessos número 20, 20,90. Pescada amarela 28,98. Páscoa de ofertas Super Maia. Devido ao grande sucesso, o Festival de Aniversário Volkswagen continua. São ofertas imperdíveis para comemorar os 60 anos da Volkswagen no Brasil. 60 ofertas, 60 meses para pagar ou em 24 meses com taxa zero. Aproveite, são os últimos dias antes do novo aumento do IPI. Vá agora mesmo até uma concessionária Volkswagen e confira. E ainda, novo Gol Fox e novo Voyage 1.6 com taxa zero e saldo em 24 meses. Volkswagen é um carro, Volkswagen é das Auto. Qualquer dia pode ser um dia especial. Presenteie quem você ama usando o cartão BRB, que tem as menores taxas e vantagens que só o cartão da nossa cidade pode oferecer. Surgiram há milhares de anos. Tesouros da Terra. Uma coleção de minerais e pedras preciosas para toda a família, com amostras legítimas do mundo inteiro. Primeiro fascículo e ametista do Brasil por apenas R$ 1,99. Já nas bancas. Informe Extraordinário. A Saga Peugeot, temos taxas a partir de 0,89 ao mês. 207 completão. Entrada facilitada em 5 vezes e parcelas de 698. Saga Peugeot, Pistão Sul, Taguatinga. Já estamos de volta com o seu DF no ar, agora são 7h27. Para comemorar o aniversário de Ceilândia, que será nesta quarta-feira, o fim de semana foi de muito esporte. A 8ª Corrida do Coração movimentou a cidade. Atletas de elite brasileiros e quenianos e atletas anônimos, mas com muita disposição. Domingo frio. Mesmo assim, os atletas levantaram cedo da cama. Não faltou disposição. O tempo está ajudando, não tem sol, está uma temperatura agradável. Então os minhocas da comissão vão fazer bonito aí hoje. 2.000 pessoas se inscreveram para participar da 8ª Corrida do Coração, a mais tradicional de Ceilândia. Atletas de elite, como a brasiliense Lucélia Pérez, campeã da corrida de São Silvestre e bronze nos Jogos Pan-Americanos do Rio. Eu estou apostando em fazer uma prova muito boa. As atletas concorrentes são todas muito fortes, atletas brasileiros bem fortes. E na corrida mais tradicional de Ceilândia, os cadeirantes também marcaram presença. Quem é deficiente não empata nada, vai a que vale a força de vontade. A saúde ela é para todo mundo, independente da condição física. Acho que todo mundo tem que praticar a saúde. E eles são os primeiros a largar. O clima não poderia ser outro. Ansiedade e muita emoção entre os corredores. Mas é claro, concentração total para ouvir o sinal. Este ano foram R$40 mil em prêmios para os participantes. Medalhas, brindes e até dinheiro. Nesse caso, para os primeiros colocados. Na categoria elite feminina, o primeiro lugar ficou com a atleta Edileuza Alves dos Santos. O segundo com a queniana Failuna Matanga. O queniano Francis Lagat ficou com a primeira posição, seguido do atleta Domingos Nonato. Wendel da Silva venceu a corrida na categoria cadeirante. Consegui abrir bem do segundo colocado. Foi ótimo, valeu, obrigado. Das mulheres, o primeiro lugar ficou com Adriele de Jesus. O apresentador da Record, Juliano Cartacho, também fez bonito e deu o exemplo. Eu já treino há um ano mais ou menos, só que por conta da chegada do Miguel, são 40 dias sem treinar. Ainda consegui fazer uma média de 5,30 por quilômetro. Tá bom. Você de casa, ó, 36 aninhos, tá fazendo o que sentado aí?
Seu Adalto também é exemplo de disposição. Aos 75 anos e depois de quase 1 hora correndo, olha o pique dele. Já fiz 3 maratonas nas brincadeiras e tô aí brincando com a garotada, para o garotada ver que a saúde é importante quando a gente faz uma atividade. Cada ano as inscrições acabam mais cedo, porque é um sucesso. A única corrida de rua em Ceilândia com esse público e essa festa maravilhosa. Festa bonita e animada. Agora 7h31. A gente volta com informações do trânsito. Daniel Yamanaka. Daniel traz pra gente. Só para mostrar rapidinho aqui, que a pista já foi liberada na altura da octogonal. Você vê aí que o trânsito ainda está lento, porque aí nesse ponto sempre fica congestionado mesmo, né? Mas as 4 faixas já foram liberadas. O trânsito ainda é muito devagar aí na octogonal, ainda registrando média de 6 km por hora em alguns trechos aí da Estrada Parque Taguatinga. Você vê a altura do setor de indústria e abastecimento. Agora tem uma outra situação, Olivia, que aconteceu agora há pouco, e a repórter Maíra Guedes acompanha no Lago Sul um acidente lá na pista principal do Lago Sul. Não é isso, Maíra? Bom dia. Oi, Daniel. Bom dia, Olivia. É isso mesmo, viu? A gente estava aqui preparado para entrar sobre um outro assunto e acabou de acontecer esse acidente. Olha só, Olivia, um ônibus ali parado, um carro atrás, muitos passageiros do lado de fora. A gente ainda não conseguiu chegar lá pertinho para pegar informações oficiais, mas o que a gente observa é que aquele carro prateado que está ali, ele bateu no ônibus. Os bombeiros tiveram que conter o fogo do carro. Ali no chão, um pó branco, que é justamente do extintor. Algumas pessoas sentadas no meio-fio. Os bombeiros estão prestando socorro, atendendo essas pessoas, os passageiros. Ali na frente, olha só, vou pedir para o nosso repórter cinematográfico mostrar. Mas ali na frente, um bombeiro agachado, uma pessoa também sentada na grama. As pessoas estão assustadas com o que aconteceu e estão sendo atendidas pelo bombeiro. Essa é a situação aqui de momento. E o curioso é que isso aconteceu aqui, bem na frente do Corpo de Bombeiros, Lívia. Então os bombeiros chegaram rapidamente. Esse acidente não tem nem 5 minutos que aconteceu. Pelo que a gente pôde observar, ninguém se feriu gravemente, mas é uma cena que chama atenção, né? Um ônibus ali, o para-choque dele inclusive todo quebrado, um carro atrás. Esse carro chegou a pegar fogo ali no motor. Os bombeiros tiveram que agir. Alguns ainda estão ali para caso o fogo volte. E os passageiros do lado, muitos assustados, muitos ali sentados ainda na grama à espera de atendimento dos bombeiros. E também à espera de outro transporte para que eles possam seguir viagem. Esse acidente acabou de acontecer aqui. Maíra, Oi, Daniel. Tem alguma parada de ônibus aí ou é acostamento mesmo da pista, daquela via principal do Lago Sul? Tem uma parada bem ali, olha, Daniel, um pouquinho mais atrás. Eu vou pedir para o nosso repórter mostrar. Um pouquinho ali atrás, uma parada de ônibus. Então, provavelmente, esse ônibus estava saindo da parada, o carro atrás, né? Mas tem uma parada próxima, sim. Não exatamente nesse ponto do acidente, mas um pouquinho mais atrás. E a gente observa também um policial ali agora orientando esse trânsito, né? Porque uma das faixas está interditada por causa do acidente. Parece, então, que o ônibus estava saindo aí do recuo da parada, né? E o veículo vinha pela pista principal aí do lago, acabou acertando a traseira do ônibus, mas como a Maíra disse, o veículo foi rapidamente contido aí, o princípio de incêndio pelo Corpo de Bombeiros. Uma senhora ali passando mal, agora sim a gente consegue ver, olha, o militar do Corpo de Bombeiros já está por ali fazendo atendimento, então deve liberar aí em mais alguns minutos essa senhora para o hospital. Agora, em que ponto que foi esse acidente aí, Maíra? Foi próximo à delegacia? Exatamente, Daniel, próximo à delegacia, que é onde nós estávamos posicionados. A delegacia fica aqui e logo ao lado também tem um batalhão do Corpo de Bombeiros. Por isso que esse socorro foi rápido. A gente fica imaginando, já pensou se foi um princípio de incêndio, se os bombeiros não fossem aqui do lado, poderia ser um pouco mais grave, né, Daniel? Por enquanto, as pessoas estão sendo atendidas. A pessoa que está dentro do carro, a gente ainda não tem informação se foi levada para o hospital, mas pelo menos o que a gente observa aqui é justamente isso. O carro bateu no ônibus, algumas pessoas se assustaram, mas aparentemente ninguém ficou ferido gravemente. A gente ainda não conseguiu ir para o outro lado justamente por questão de comunicação. Se a gente chegar lá, se eu for com o microfone lá, a gente perde essa comunicação. Mas a gente atualiza o telespectador, quem está acompanhando o DF no ar, a respeito da gravidade desse acidente, se quem estava dentro do carro
realmente se machucou bastante, né, Daniel? Ok, Maíra, muito obrigada pelas suas informações. A gente segue acompanhando esse e outros acidentes que marcam a manhã desta segunda-feira aqui no DF. Agora são 7h35. A Estrada Parque Indústria e Abastecimento, a EPA, ficou interditada ontem na altura da quadra 8 do Parkway. A pista foi fechada das 6 horas da manhã até às 7 horas da noite. Operários começaram a instalar vigas para a construção de um viaduto de retorno. Amanhã, o trânsito vai ficar interrompido de novo, só que das 10 horas da noite até as 5 horas da manhã da próxima quarta-feira. E agora a gente vai até o céu de Brasília saber como anda o trânsito. Daniel Yamanaka traz mais informações. Exatamente, rapidamente, só para a gente mostrar a via estrutural, a alternativa para a EPTG, que ainda está completamente parada, né? Você vê que a estrutural está com o trânsito livre, completamente livre. O motorista consegue andar muito bem por aí, chega até o limite de velocidade dos 80 km por hora, alguns, como sempre, dando uma exagerada, né? Mas como está chovendo, o motorista acaba andando um pouco mais devagar. Aí, na altura do setor de inflamáveis, a Pouso vai mostrar pra gente até a chegada lá, altura da cidade do automóvel, trânsito também completamente livre, tranquilo, sem problemas aí. Vamos ver mais pra frente, mais pra trás lá, né? A altura já da cidade estrutural, aí os veículos em maior quantidade, uma pequena lentidão ali na altura da cidade estrutural por causa do encontro, né, da EPTG com a estrutural. Nesse ponto aí, os motoristas saem da EPTG e acessam a estrutural, e aí acaba ficando um pouco de lentidão por aí. Mas esse congestionamento, Lívia, não se compara nem um pouco ao que é registrado agora na Estrada Parque Taguatinga, né? Quem está ligando a televisão nesse momento, um acidente na manhã dessa segunda-feira, com 5 veículos ali na entrada da EPTG, deixa o trânsito completamente parado, então a melhor alternativa ainda é estrutural. 7h37 e você vai ver a seguir. Polícia Militar prende em flagrante 2 homens acusados de sequestro relâmpago. E mais, taxista é morto a facadas. Um colega de profissão é o principal suspeito do crime. Ele tinha a oportunidade de não terminar e de conseguir realmente ceifar a vida da vítima, no entanto, ele foi até o final, ou seja, enquanto ele não viu que a vítima estaria desfalecida, ele não parou. Para ter mais informações, acesse r7.com/df. A gente volta em 1 minutinho. No Hoje em Dia, eu vou mostrar histórias de exemplos de superação e vamos aprender juntos como viver mais e melhor. Você e o doutor. Não perca, logo após o Fala Brasil, no Hoje em Dia. DF no ar. Oferecimento. Agricampo, da cidade ao campo a mais completa, CIA Quadra 5C. É pra parar a cidade. A Tem de Tudo tem os melhores preços de Brasília. Todos os departamentos com ofertas imbatíveis. Revestimento 31 por 58 via rosa a partir de 17,90. Janela correr alumínio Alumitec 99,90. Poltrona alumínio 53 por 57 por 74 centímetros 79,90. Sem entrada. Em até 24 vezes no cartão Tem de Tudo. Tem de Tudo. Loja aberta até 8 da noite. Domingo até 5 da tarde. Leve um carro com seu estilo no Acelera Saga Hyundai. Tucson, o SUV com melhor custo-benefício da categoria. Entrada mais 24 vezes sem juros. E ainda, venha conhecer o novo i30. Saga Hyundai, Piaçu, próximo ao shopping. Atenção Brasília, a Feira do Guará preparou uma condição especial para seu melhor conforto nesta Semana Santa. As peixarias estarão abertas de terça a quinta no horário de 8 às 18 horas e na sexta até às 14 horas, com produtos bem fresquinhos. E mais, toda a feira abre de quarta a domingo, exceto na sexta, com uma infinidade de produtos. Pra que ir longe se aqui você tem qualidade e preço? Feira do Guará, sua melhor Semana Santa está aqui. Poucos dias pra você levar muito pra sua casa. Batedeira Britânia 4 velocidades, 2 tigelas, apenas R$ 79,90. Escova modeladora NKS, somente R$ 24,90. Ferro Black & Decker seco, R$ 34,90. Cometa Móveis e Eletro. Agora todo mundo baixou os juros e tá dizendo que aprova seu crédito. Mas e você? Aprova as condições que te oferece? No Banco do Brasil eu tenho capital de giro com mais prazo para pagar. Isso eu aprovo. Reformei a pousada e só vou começar a pagar daqui a 2 anos. Aprovado. Crédito para minha empresa direto no caixa eletrônico? Claro que eu aprovo. Crédito com as melhores condições é aqui. Eu aprovo. Banco do Brasil, bom para todos.
Já estamos de volta, agora 7h40. Flagrante de confusão no trânsito. Indignado com o engarrafamento da BR-040, um motorista decidiu gravar o problema. O motorista que trafega pela BR-040, rodovia que liga Brasília a Lusiânia, precisa ter paciência. Os congestionamentos são frequentes, principalmente em horários de pico. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, mais de 70 mil carros transitam pelo local todos os dias. Até 8 horas da noite é desse jeito. Isso aqui é muito estreito para pôr muito carro. Eram 5 horas da tarde quando a nossa equipe flagrou a via completamente parada. Muitos carros transitando pelo acostamento para tentar chegar mais cedo em casa. Valguimar mora em Santa Maria e trabalha na Asa Norte. Para chegar ao trabalho no horário, precisa sair de casa ainda de madrugada. A pessoa precisa levantar entre 4h30 e 5 horas da manhã, né? Quer dizer, para rodar um trecho de 40 quilômetros. Ele gravou um vídeo para mostrar um dos motivos para tanto congestionamento. Perto do posto da Polícia Rodoviária Federal, próximo a Santa Maria, é possível ver que os carros de passeio invadem a pista dos caminhões, que deveriam ter preferência, porque precisam parar no posto e fazer a pesagem. Outros carros chegam até a cortar caminho pelo posto, causando um afunilamento de veículos. As pessoas que vêm do entorno, eles acabam invadindo aquela área de escape que é exclusiva dos caminhões, né? Deveria ser só dos caminhões, então vem os ônibus do entorno, vem os veículos de passeio que invadem essa parte e acabam que comprime a saída exclusiva dos moradores da cidade de Santa Maria. Cansado, ele já até mudou o horário de trabalho. Se tornou para mim insuportável, eu acabei tendo que pedir mudança do meu horário. Passei então a trabalhar à noite porque não dei conta de cumprir com esse horário, enfrentando esse trecho todos os dias. A Polícia Rodoviária Federal, que é a responsável pela região, disse por meio de nota que sempre que possível, coloca cones aqui na entrada do posto, para que os carros de passeio não trafeguem por aqui, apenas os caminhões. E os que teimam em passar são multados em R$ 85,13. Segundo os motoristas, o que também acaba causando muito engarrafamento na via é esse pardal. O motorista vem andando por toda a rodovia a 80 km por hora e, de repente, precisa frear bruscamente para 40, para os carros da outra via passarem. Colocar 40 no pardal não tem como, né? É ruim demais, 40 numa BR, isso não existe. Para este especialista em trânsito, o motorista do carro anda na faixa dos caminhões porque a placa no local não indica que ela é exclusiva de uso deles. O motorista que é infrator, ele não liga para a placa, ele não liga para a sinalização horizontal nem vertical. Mas com certeza, se tiver uma placa e uma faixa exclusiva naquele percurso somente para os caminhões poderem acessar o posto, talvez iria inibir alguns motoristas que iriam pensar 2 vezes antes de ingressar e poderem ser flagrados e multados. E que o pardal de 40 km por hora não é o ideal. Com o aumento da frota de veículos, talvez esse número de veículos que ficam retidos nessa barreira eletrônica, entre aspas, né, nessa redução eletrônica de 40 por hora, estejam provocando um transtorno muito grande. Há de se repensar se aquele pardal realmente é necessário. Um dos objetos, uma das formas e que nós colocamos em trânsito para poder viabilizar o escoamento seria a construção de um viaduto, que é muito solicitado pela população do local. A população também tem os seus palpites. Se eles fizessem lá na frente um viaduto para poder comportar tudo que passa aqui, eu acho que melhoraria bastante. O cara não coloca um retorno decente ali para a gente fluir o trânsito. Deveria fazer mais uma outra faixa, 2 faixas e viaduto. Bom, em nota, a Secretaria da Fazenda do Distrito Federal disse que a solução está sendo estudada para evitar que carros de passeio cortem o caminho ali por dentro do pátio do posto de fiscalização da BR-040 e é colocar também uma cancela eletrônica logo na entrada e também na saída do posto. Todos aqueles que retirarem o ticket de acesso ao pátio devem então autenticar o mesmo em um dos guichês para conseguir a liberação da cancela na saída. Existe ainda um outro projeto de reforma do local, porém ainda não tem data definida para que ele comece. E logo ali na frente está a Polícia Rodoviária Federal, que também atende a esse trecho da rodovia. A repórter Cristina Otaviano tem as informações ao vivo para a gente. Cristina, um bom dia para você.
Olívia, muito bom dia. Bom dia a você que acompanha o DF no ar. Olha, aqui o problema é antigo, a gente bem sabe. Quem transita aqui, que mora em Santa Maria, Valparaíso e que precisa de pegar a BR-040 todos os dias, sabe bem que isso aqui é um problema praticamente sem solução. Soluções que agora começam a ser estudadas devido ao grande acúmulo de carros que cada dia transitam cada vez mais aqui nessa BR, né? Como a Narla bem disse, são 70 mil carros hoje. Existe o projeto de colocar o veículo leve sobre trilhos para tirar um pouco desses carros da via, mas enquanto isso não acontece, a gente vai conversar com o inspetor Daniel Bonfim, da Polícia Rodoviária Federal, o que pode ser feito de paliativo e que a Polícia Rodoviária Federal vem fazendo para poder evitar esses problemas que a gente acabou de ver na reportagem. Muito bom dia, inspetor. Vamos começar por partes, né? Vamos começar falando ali do posto fiscal, que foi o que a gente mostrou ali na reportagem. Além da grande quantidade de veículos, é ele um dos vilões desse trânsito complicado aqui na BR-040. Olha, com certeza a localização do posto fiscal ali, bem na saída do viaduto, bem na saída de Santa Maria, acaba influenciando-se negativamente para o trânsito. Muitos veículos acabam se confundindo, muitos veículos entram pelo posto fiscal e tem um agravante. Mesmo o caminhão, como os veículos pequenos, ao sair do posto fiscal, eles precisam parar aquela faixa e isso causa um efeito cascata em todos os veículos atrás, né, parando, causando um grande retardo, um grande atraso. Então a localização do posto fiscal hoje ali não é ideal, ainda há pequenas falhas de sinalização, bem como de estruturação mesmo ali, de pavimentação, para os veículos ficar mais clara ali a parte dos veículos de passeio e dos caminhões. Inspetor, há um tempo atrás a gente fez uma matéria ali nesse posto fiscal falando de uma balança que eles têm agora, toda uma tecnologia que vem sendo instalada para poder melhor atender os caminhoneiros nesse posto de fiscalização. Existe também um plano de reforma que certamente vai contemplar toda essa mudança na pista. Enquanto isso, a Polícia Rodoviária Federal vem multando os motoristas que atravessam aquela área. Vamos explicar direitinho para quem nos assiste que não sabe, que é proibido passar por ali, que fica confuso, qual é a multa e, enfim, o que seria de viável para ser feito agora, neste momento, para poder tentar melhorar essa situação? Olha, a multa lá é a multa do artigo 187, transitar em locais e horários não permitidos pela sinalização. Lá é exclusivo para caminhões, responsabilidade da Receita Distrital. E todos os veículos que adentram lá o posto fiscal para sair lá na frente, a nossa fiscalização faz a autuação, faz uma multa aí, a multa média, certo? E é feito o controle ali quando possível, porque nem sempre, nem todos os dias nós temos equipes disponíveis para aquele local, porque nós temos vários pontos críticos ao longo do Distrito Federal e o entorno. Existe também uma tentativa de colocar cones em uma das faixas para meio que tentar orientar o motorista a não seguir por essa faixa, que é a faixa que vai ali para o posto. Isso, há a fixação de cones ali no local de uma manhã bem cedo, sempre que possível. E o que a PRF orienta aos condutores é o seguinte: tenham calma, sigam a sua faixa normalmente no trânsito, porque quando você quer desviar, quando você quer agilizar, muitas vezes você acaba se atrasando, você acaba atrasando toda uma cadeia de pessoas, de veículos que precisam chegar no seu horário no trabalho. Existe também o agravante, como o senhor disse agora há pouco, dessa saída de Santa Maria. Todo mundo sai ali, existe um trevo meio confuso, a sinalização também é meio precária, muita gente se confunde, acaba passando pelo posto fiscal. Acontece isso? Olha, acontece, a gente já fez abordagens em que quando a gente pergunta por que você entrou aqui, a pessoa, não, eu realmente confundi, eu não entendi bem, ali precisa ser melhorada a sinalização, certo? Ali na saída de Santa Maria, porque bem na saída da Santa Maria tem a entrada do posto fiscal. Realmente é muito confuso para quem não é da área, para quem às vezes está só de passeio, para quem está só... fica realmente muito confuso a pessoa ali distinguir bem. Fica a dica aí para você que passa ali pela saída de Santa Maria, principalmente nos horários de rush, quando o trânsito fica mais complicado, muita gente começa a inventar as vias ali, né, entre as faixas de rolagem. Então, você já vai pegando a faixa da esquerda, seria o melhor. Diga, Daniel. Desculpa interromper aí, nós estamos em imagens ao vivo aí da Estrada Parque Indústria e Abastecimento. É um pouco antes de chegar aí ao posto da Polícia Rodoviária Federal, onde você está. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar atendem a uma ocorrência de acidente aí. Olha, o veículo capotou, derrubou o poste, parece ali, tem um poste caído ali pra frente, poste de concreto. Será que ele derrubou isso aí, Raposo? O poste estava... Não, os postes estão sendo instalados aí na pista. Então o veículo capotou, saiu da pista, capotou, você vê ali, tá bem estragado o carro, e os bombeiros acabaram de colocar a vítima, não sei se motorista, estão jogando as coisas pra dentro do carro ali de novo, na maca, é uma senhora.
É uma senhora, parece que está bem, né? Foi colocado só o colar cervical ali, vai ser colocada na ambulância agora para ser encaminhada para o atendimento médico. O veículo está capotado fora da pista e é logo depois do viaduto do Catetinho, um pouco antes de chegar aí ao posto da Polícia Rodoviária Federal onde vocês estão. Ali o Catetinho mais para frente e atrás do helicóptero está o posto da Polícia Rodoviária Federal. O acidente aconteceu agora há pouco, os bombeiros foram rápidos aí no atendimento à chamada. O veículo capotou, ficou bem estragado aí, mas pelo menos está fora da pista. Assim que as viaturas deixarem o local, o trânsito volta a fluir com tranquilidade. Cristine. Olha, Daniel, eu ia dizendo que durante o fim de semana, nesse fim de semana, houve um acidente também, um pouco mais na frente de onde nós estamos vendo esse carro capotado aí na pista, por causa de uma confusão com a obra do VLT. Na verdade, esses postes que nós estamos vendo aí no gramado, eles estão sendo retirados porque existe uma obra do VLT em andamento, né, inspetor? E isso tem causado também uma confusão aos motoristas, o que tem causado esses acidentes. Sim, é muito comum ali os motoristas que pegam, tem a obra, ela acaba invadindo a pista. Em alguns locais está bem sinalizado, mas mesmo assim causa muita confusão, até para os policiais mesmo, às vezes quando chega lá do dia para a noite, está mudado o percurso, está mudado o trajeto. E se a pessoa andar um pouco desatenta, estiver andando cansada, estiver com sono e excesso de velocidade, é uma mistura certa para ocasionar acidentes. Vale o recado de precaução para quem tem passado por esse trecho aí, segue em frente aí para o Parkway. No fim de semana, o carro acabou batendo em uma das máquinas que estava num desses canteiros centrais aí, fazendo a obra do VLT. E agora esse acidente que a gente acaba de presenciar aí, a motorista certamente perdeu o controle por alguma razão nesse local onde os postes estão sendo retirados. Só queria lembrar a todos os usuários da EP ali que nesse período de obras, o limite de velocidade, que era 80 km por hora, ele foi reduzido por segurança para 60 km por hora. Então é importante as pessoas obedecerem o limite de velocidade para evitar esse tipo de situação. Realmente, com obras fica difícil, fica confuso, a visibilidade fica prejudicada, o trajeto que a pessoa costuma passar todo dia muda da noite para o dia e isso causa confusão. Por isso que é muito importante andar no limite de velocidade. Nesse trecho aí onde nós estamos mostrando, essa é uma das partes principais. Aí está sendo construído um viaduto, né, inspetor? E nesses trechos aí a velocidade está reduzida. Está reduzida, não só nesses trechos, como em vários pontos ali da épia, certo? Você vê que o canteiro de obra, ele invade a pista ela muda o seu trajeto em vários pontos. Então toda ela está com limite de velocidade ali um pouco abaixo, né, a 60 km por hora. E a PRF pede a todos os motoristas que redobrem sua atenção, que andem com cuidado. Esse trecho de obras realmente fica mais perigoso durante as obras. Então, até que seja terminado, que a gente espere que melhore aí o transporte público, né, com o VLP, a gente pede à população que andem com atenção, que respeitem o limite de velocidades. Isso deve melhorar também o trânsito do qual nós conversávamos agora há pouco, esse trânsito mais para trás na BR-040 que vem bastante complicado por também outros fatores, como o posto fiscal que fica aqui onde os caminhoneiros precisam parar, e ali naquele posto fiscal existem também outras questões. Os caminhoneiros questionam, por exemplo, o fato deles terem que atravessar numa BR para poder ir para o outro lado, se eles estiverem indo no sentido Brasília, para a saída de São Paulo, eles têm de atravessar a pista para poder ali apresentar os documentos no posto fiscal, e eles têm dificuldade em atravessar, mas também não dá para colocar uma faixa de pedestre ali. Não, na rodovia o recomendável é a passarela. Seria interessante que o órgão competente ele fizesse uma passarela para possibilitar a travessia dos motoristas que precisam carimbar as suas notas fiscais. Ali, como a gente vê todo dia, é muito intenso o fluxo de veículo e não é nada recomendado que pedestres estejam transitando entre os carros, tanto de um lado quanto do outro, o dia todo. É perigoso. Doutor, um outro lugar complicado que nós também mostramos na reportagem é um pardal, um radar que tem bem próximo aqui do posto onde nós estamos, né? Que diminui a velocidade dos carros no trecho onde é importante reduzir essa velocidade. Por que tem que existir esse radar ali e por que não é a melhor solução? O que seria viável? Olha, aquele pardal ele foi colocado estrategicamente no acesso à BR e entre o retorno. Por quê? Porque ali houve um estudo estatístico, certo? E tinha acidente todos os dias, quase mais de um acidente por dia
pessoas machucadas, muitos prejuízos. Então a forma de evitar esses acidentes é realmente diminuindo a velocidade dos veículos que ali correm. É claro que não é o ideal, seria esse pardal. Por quê? Porque como o fluxo aqui hoje na BR-040 é muito intenso, é muito grande, realmente todo o retardo, toda a barreira, toda a defesa ali atrasa como efeito cascata, como foi comentado anteriormente. E o ideal ali seria a construção de um viaduto, né, da DF-001 que cortasse a BR por cima. Então aí sim a gente não teria mais o risco de acidente e a gente não teria mais esse retardo, mais essa lentidão que a gente observa por conta desse pardal. Inspetora, o que a gente percebe é que a BR-040 tem vários problemas, agora são problemas que precisam de soluções muito mais estruturais, né? No dia a dia, a Polícia Rodoviária Federal vai fazendo a fiscalização e o que mais que a Polícia Rodoviária Federal vem fazendo para a gente instruir, para a gente orientar os motoristas, que os motoristas também podem de alguma forma, né, ajudar a melhorar essa confusão que a gente tem visto por aqui. Olha, o que a PRF recomenda para que a gente tenha um trânsito melhor é que respeitem as leis de trânsito, não andem pelo acostamento, porque é um prejuízo de tempo muito grande as pessoas que entram pelo acostamento. Lá na frente, quando elas vão entrar na frente dos carros, param todos os carros para trás. E isso a gente observa que causa um transtorno muito grande. Sem falar na multa, que é de mais de R$500, são 7 pontos na carteira. Então não vale a pena, pessoal. Vamos seguir na nossa faixa, vamos ter um pouco de paciência, não vamos querer ser o esperto, não vamos querer ali driblar. Por quê? Porque além de trazer transtorno para todos, ainda tem o risco de ser autuado, ser multado, e a multa não é barata. Então a solicitação que a PRF faz para um melhor trânsito é respeitar as leis de trânsito, andar, todo mundo que tem carteira é para ter um conhecimento sobre isso, andar direitinho, com prudência, com atenção, e a gente vai melhorar o nosso trânsito aqui no Distrito Federal. Certo, inspetor, obrigado pelas suas informações, pela sua participação com a gente. E tá aí as dicas da Polícia Rodoviária Federal para tentar minimizar um pouquinho o transtorno que é o trânsito aqui da BR-040, até que outras medidas sejam tomadas, Lívia. Para que os motoristas consigam cumprir todas essas dicas. Cristina, obrigada a você, obrigada também ao inspetor pelas informações. Agora 7h57. 3 homens e uma mulher foram presos acusados de roubar carros em Ceilândia. Além dos automóveis, a polícia encontrou também 2 coletes à prova de balas. Os homens da Rotam percorreram vários pontos da cidade. O objetivo da operação, recuperar carros roubados. Uma surpresa. Os policiais militares descobriram uma casa que funcionava como depósito de carros roubados. 2 veículos e uma moto foram recuperados. Além de aparelhos eletroeletrônicos, no local ainda foram apreendidos 2 coletes à prova de balas. Ao todo, 3 homens e uma mulher foram presos suspeitos de envolvimento com roubo de veículos aqui em Ceilândia. Eles foram trazidos aqui para a 19ª Delegacia de Polícia. Essa vítima, que teve o carro recuperado, conta que foi assaltada quando saía do trabalho. Saindo do serviço, 9h30 da noite, aí parei lá na QNL, na distribuidora lá, e foi abordado 3 indivíduos armados. Como foi essa situação? Eles só mandaram a gente encostar na parede lá e saíram revistando todo mundo, e um deles pegou a chave do carro e saiu. Estavam armados? Todos, 2 deles armados, pelo menos o que eu vi, né? O rapaz está aliviado por ter o veículo de volta, mas não esconde o sentimento de revolta. Passa o mês todinho trabalhando e dando sustento para sua família para ser roubado de uma hora para outra, assim, do nada. Complicado. Durante a operação, a PM também prendeu Christian Lucas da Silva, de 20 anos. Ele se assustou ao ver as viaturas e tentou correr. Ele estava com um revólver calibre 32 e munições. E tem novidade no jornalismo da Record a partir da noite desta terça-feira. A partir desta terça, é impossível não se emocionar junto com ele. O Jornal da Record passa a contar com todo o talento. Londres volta a ser a sede das Olimpíadas. Essa é a Tóquio pós-terremoto, pós-tsunami. E a experiência de quem acompanhou de perto. O estádio inteiro vibra muito. Os fatos mais importantes de nossa história recente. Qual vai ser a marca do governo? A partir desta terça, Adriana Araújo e Celso Freitas no jornal mais dinâmico da TV, Jornal da Record.
8 horas em ponto. 29 pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Militar para coibir o tráfico em um parque de Taguatinga. A Operação Varredura contou com o GTOP, o Grupamento Tático Motociclístico e o Batalhão de Policiamento com Cães. A operação contou com 30 homens da Polícia Militar. 17 viaturas foram usadas e até o helicóptero da polícia participou da ação, que tinha como objetivo combater o tráfico e o uso de drogas no Parque do Cortado, Taguatinga. Segundo a Polícia Militar, os usuários de droga compram principalmente crack aqui nessas casas de Madeirite e vão ali para a mata para consumir a droga, para ficar fumando crack, descem ali para o Parque do Cortado. Todas essas pessoas que foram detidas aqui, que estão agora sentadas ali de cabeça baixa, foram detidas porque estavam usando crack. Agora a gente vê a quantidade de pessoas que estão subindo ali. Os policiais militares foram pro parque, desceram ali, entraram na mata e olha só a quantidade de pessoas que eles encontraram. Em 15 minutos conseguimos ver por que a região é um motivo de preocupação para a polícia e a população. Os policiais militares já encontraram tudo isso aqui que está na viatura. Pedras de crack, trouxas de maconha, celulares, relógios. Aqui também uma balança de precisão, uma faca, dinheiro trocado, várias moedas. Aqui 2 cartelas de Roupinol. E olha só, aqui várias munições. E essa daqui é uma bala de .50. Os policiais disseram que essa munição aqui é usada para derrubar helicópteros. Então, realmente, um lugar aqui muito perigoso. Entramos com os policiais na mata. E não demorou para que os PMs encontrassem mais drogas. Sargento, o que vocês encontraram ali embaixo? Tem mais drogas, mais comprimidos aí. Aqui para chavar a maconha. Chavar a maconha. E tem mais barraco lá embaixo. Lá nós estamos fazendo mais varredura lá. Pegando mais coisas lá embaixo. Essas drogas aí são o quê? Maconha? Tem crack também? Tem crack também, tem crack aqui também. Tem crack. Esse aqui é usuário, esse aqui é diário. É diário. Tem que fazer uma operação aqui, todo dia a gente vai fazer uma operação aqui para coibir esse tipo de tráfico de drogas aqui nessa área. A mata proporciona aí uma fuga para eles, eles têm uma certa amparo devido à mata muito fechada. Até o nosso fênix para patrulhar aqui é um pouco difícil. Então a gente tem que fazer operações diárias aqui junto com o pessoal do BP Cães, que nos ajuda muito e é que a gente consegue obter êxito aqui. Como é que funciona? Como é que é o modo de operar desses traficantes? As pessoas que querem comprar drogas, elas ficam ali na pista? Quem vende drogas é o pessoal ali dos barracos? Como é que funciona o tráfico e o uso de drogas aqui? As informações que nós temos aqui até no momento, tem um pessoal dos barracos que também estão envolvidos, são suspeitos. Tem as pessoas que também trazem, os traficantes também trazem de outros lugares e vêm para cá. Olha, pra gente ter uma ideia do tanto que este local é perigoso, aquele barraco ali já foi local de um homicídio. Sargento, tudo por conta de drogas. Sim, tudo por conta de drogas. Aqui quando eles começam a tomar conta aqui vale tudo. Tudo aqui é droga, tudo que você pensar que tem, cachaça, tudo aqui tem que você pensar que tem. E inclusive a rivalidade entre eles, né? Que causa aí, o resultado aí é um homicídio. Olha, aqui no barraco, onde é feita a maior parte da venda de drogas, que os traficantes usam muito este barraco aqui, a gente encontra vários isqueiros pelo chão. Também tem aqui uma faca, encontrada aqui pelos policiais, bolsas, várias coisas. O lugar é realmente muito bagunçado e não tem nada que dê para perceber que ele é usado para alguém morar. Realmente é só um ponto de venda e de uso de drogas mesmo. A gente vê aí espuma pelo chão, um sofá, mas sem nenhum conforto. Não há nada que indique que realmente alguém usa isso daqui para morar. E este ponto é escolhido, como já disse o sargento, justamente pelas rotas de fuga que proporciona para os usuários e para os traficantes. Olha só, aqui perto a gente encontra essa vala aqui, que os policiais já disseram que normalmente quando eles resolvem, quando a polícia vem aqui dar uma batida, como está acontecendo hoje, muita gente desce essa vala e segue ali, usa para fugir. Em pouco tempo, os policiais encontraram mais droga, outras armas e diversos objetos que teriam sido roubados. Entre eles, um videogame que vale mais de R$700 e 4 bicicletas, algumas de uso profissional.
Entre os objetos apreendidos pela polícia, chama a atenção este daqui, um clarinete novinho, um instrumento musical que provavelmente nem foi usado. Sargento, esse tipo de objeto, quando vocês encontram, a polícia não tem dúvidas, foi usado para trocar por drogas. Com certeza, aqui eles trazem de tudo para trocar. Como vocês podem ver e notar ali, de equipamento musical, munições, o que eles podem trazer, eles trazem aqui para trocar por drogas aqui. Sargento, por que a polícia achou importante fazer essa operação aqui hoje, essa operação aqui no Parque do Cortado? A princípio aí, a pedido da própria comunidade, que vem pedindo, solicitando e faz parte também do nosso patrulhamento aí, das nossas operações cotidianas aí do 2º Batalhão. 29 pessoas foram detidas e levadas para a 17ª Delegacia de Polícia, em Taguatinga. Olha, aqui na delegacia a gente encontrou a equipe do Sargento Leonir Alves. Pouco tempo antes da operação, eles prenderam o Antônio Alves da Silva, de 47 anos, e a companheira dele, a Rosângela Borges Cruz. O Antônio, sargento, inclusive, estava com R$2.000 em dinheiro, além de drogas. Ele explicou a origem desse dinheiro, ele falou de onde tinha vindo esse dinheiro. Sim, o Antônio, a gente encontramos com ele a quantidade de R$2.000, né? Na qual ele disse que tinha conseguido através de serviço, que ele é jardineiro, né? Mas, assim, e foi juntando esse dinheiro. Mas aí, como as notas eram sequenciadas, dava para entender que ele conseguiu tudo ao mesmo tempo, né? Aí foi ele, a companheira dele foi encontrado drogas, né? Com ele foi encontrado o dinheiro e uma faca. Trouxemos os dois aqui para a DP para averiguar a veracidade do dinheiro. Aí chegando aqui na DP, ele já disse que alguém doou para ele essa quantidade de R$2.000, né? Aí, no caso, o dinheiro agora vai ser levado para justiça, né? Para ver a origem, e a moça vai ser autuada por porte de droga, né? Olha, parabéns pela reportagem, parabéns à nossa equipe, principalmente parabéns aos policiais do GTOP 47 por essa operação varredura que aconteceu em Taguatinga. Agora, 8h07 e foi preso durante a noite o taxista acusado de esfaquear um colega de profissão até a morte. A vítima era policial reformado e era também o presidente do Conselho Fiscal dos Taxistas aqui do DF. A repórter Maíra Guedes tem as informações ao vivo pra gente. Maíra, muito bom dia de novo. Oi, Lívia, bom dia. Estamos de volta agora para falar desse assassinato que foi cometido ontem perto do aeroporto, num restaurante específico para os taxistas. E a delegacia aqui do Lago Sul, assim que soube desse homicídio, se mobilizou para ir atrás do principal suspeito, que é Miguel Augusto Mariano, de 59 anos. Ele, que é o principal suspeito de ter cometido esse assassinato, fugiu logo depois do homicídio e os policiais foram atrás, fizeram um cerco e ele foi preso, Lívia. Ontem, já no final do dia, por volta das 6 horas da tarde, estava num posto de gasolina ali no Colorado, na região de Sobradinho. Nós fizemos uma reportagem a respeito desse assunto e vamos então agora saber como que aconteceu esse assassinato na reportagem de Narla Guiar. César Luiz Cristino, de 57 anos, era um dos diretores do Sindicato dos Taxistas de Brasília e também sargento aposentado da Polícia Militar. Segundo testemunhas, ele foi morto por outro taxista, Miguel Augusto Mariano, conhecido como Arruda, de 59 anos. O crime aconteceu neste restaurante do Sindicato dos Taxistas, onde o diretor costumava almoçar todos os dias. Neste domingo, ele estava sentado exatamente aqui quando o Miguel teria entrado no restaurante para almoçar, mas ele teria sido proibido porque ele não estava de serviço. Segundo testemunhas, ele teria se sentido humilhado com a informação e foi até a cozinha, pegou uma faca e atingiu César Cristino com 3 facadas, uma no ombro e 2 nas costas, quando o diretor tentava fugir. As pessoas que viram se afastaram, um dos cozinheiros foi tentar segurá-lo, né? E aí nisso ele se desvencilhou do cozinheiro, quase esfaqueou o cozinheiro também e foi atrás da vítima com o intuito de matá-lo. Ele tinha a oportunidade de não terminar e de conseguir realmente ceifar a vida da vítima, no entanto ele foi até o final, ou seja, enquanto ele não viu que a vítima estaria desfalecida, ele não parou. A polícia logo cercou a área. O clima era de desespero. Quem vai? A filha de César precisou ser amparada. Este taxista estava no local e conta o que aconteceu. Nós saímos porque estavam discutindo, ele saiu do almoço normal, quando ele retornou,
ele já passou pela gente meio transtornado. E o Cristino, na realidade, o parente dele pegou ele pelas costas, então não deu para você perceber. Todo mundo tentou segurar na hora. O restaurante logo foi fechado. Carros da polícia chegavam a todo momento. Cães também foram usados para tentar encontrar o acusado. Nossos policiais estão dentro do mato e se consegue capturar o elemento, né? Segundo a polícia, depois de ter assassinado o diretor no restaurante, o acusado teria fugido por este matagal que fica aqui ao lado. Depois, ele teria pego uma corrida no aeroporto, sentido Asa Sul. Outras viaturas começaram as buscas nas principais vias do DF. Vários taxistas foram ao local dar apoio aos familiares e ficaram surpresos com o crime. Uma pessoa boa, todo mundo gosta dele, né? Infelizmente aconteceu esse fato, mas é uma pessoa boa. Ele é uma pessoa maravilhosa, eu não tenho nada do que reclamar dele, uma pessoa que tudo que a gente precisava ele estava ali posto a resolver. Uma pessoa que nunca dizia não pra gente, entendeu? Então, só quero guardar só lembranças boas dele. Este colega do acusado conta que ele estava diferente na última semana e que poderia estar drogado no momento do crime. Ele me apresentava estranho nesses 5 dias. Ele andava com os olhos muito graúdos, assim, os olhos lá pra fora. Mas não era agressivo. O jeito mesmo dele estava um pouco estranho. Por causa desse, não sei se usava droga. Dizia, assim, que ele usava um pó, esse negócio assim. Mas nunca ninguém viu, né? Mas ele dizia que usava. Segundo testemunhas, Miguel tinha passagem pela polícia por estupro. O filho de César pede justiça. Quantas vezes a gente prende o cara, dá 2, 3 meses ele tá solto. A lei tem que mudar. Tem que mudar a lei, porque só assim vai acabar as tragédias. E Lívia, essa mobilização que nós assistimos agora aí na reportagem da polícia começou realmente logo depois do homicídio. Policiais aqui da delegacia do Lago Sul, a 10ª DP, já fecharam o cerco. Foram necessárias 5 horas apenas para que a polícia encontrasse esse principal suspeito, Miguel Augusto Mariano, de 59 anos. Assim que ele foi preso no posto Colorado, ali em Sobradinho, ele foi trazido aqui para a delegacia, mas logo depois desceu para o departamento de polícia especializada. Eu estou aqui com o delegado responsável por essa investigação, delegado Laércio Rosseto. Delegado, muito bom dia. Vocês ontem, assim que souberam, vocês já começaram a monitorar o suspeito de que forma, delegado? Então, logo nós recebemos a comunicação, eu convoquei os policiais da 10ª DP para que a gente pudesse iniciar o trabalho de cruzamento de informações e uma varredura e trabalho de campo.